Temos péssimas notícias aí para Bolsonaro e para Micheque. Olha, o diretor-geral da Polícia Federal deu uma entrevista longa aí anteontem na Globo e para Miriam Leitão. E depois, a Miriam Leitão, ela foi ontem na TV aberta, na Globo, falar sobre algumas coisas que não estavam na entrevista. Pois bem, eis que logo depois disso saíram matérias aí no Globo vazando sobre o cronograma da Polícia Federal. E ficamos sabendo de algumas coisas. A primeira é que deve sair aí nas próximas horas ou nos próximos dias o indiciamento de Jair Bolsonaro e de dezenas aí dos seus ajudantes pelos crimes aí das joias que o Bolsonaro recebeu de propina de ditadores árabes e que ele roubou aí, tentou vender, algumas ele de fato vendeu nos Estados Unidos. Pois bem, também sairá aí o indiciamento do Bolsonaro e da última vez foram o Bolsonaro e mais 17 pessoas, 18 pessoas, talvez dessa vez sejam mais, pelo crime aí do cartão de vacinação do Bolsonaro. Ok. Também diz aí o diretor-geral da Polícia Federal que em julho vai acabar o inquérito dos atos terroristas do dia 8 de janeiro da tentativa de golpe de Estado. Então o inquérito do golpe em julho será finalizado e aí muita gente vai ser indiciada e presa. Ok. Diz aí o diretor-geral da Polícia Federal que em agosto vai acabar também, aí ele não falou na entrevista, mas a Miriam Leitão falou, vai acabar aí em agosto o inquérito que trata aí do Silvinei Vasquez. Silvinei Vasquez era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, um criminoso perigosíssimo. Esse cara, para quem não sabe, antes dele ser diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ele como policial rodoviário federal, ele usava a viatura da PRF como carro de passeio dele, porque ele gostava de ostentar, tá vendo? Sou policial federal e tal. E aí uma vez ele estava num posto de gasolina e ele estava com o carro sujo e ele mandou o frentista do posto lavar o carro para ele. Aí o frentista falou, olha, não tem serviço de lavagem de carro aqui nesse posto, não tem nem como lavar o seu carro. Tem um posto ali, outro lugar que tem serviço, pode ir lá. O que ele fez? Ele pegou a arma, apontou a arma pro frentista e espancou, até quase a morte, o frentista do posto, porque não quis lavar o carro dele. Esse é o Silvinei Vasquez, esse é o nível dos bolsonaristas, de crueldade dessas pessoas, tá? Esse cara, ele tá preso porque ele tentou impedir os petistas de votarem no segundo turno da eleição. A Polícia Federal já teria, segundo aí o diretor-geral, já teria finalizado o inquérito contra ele, porém, apareceram vários delatores. Muita gente que não gosta dele resolveu falar e aí a coisa foi tomando outras proporções. E aí tem um inquérito que deve ser finalizado até o final do ano, porque não é a prioridade número 1 agora, eles deixaram aí de lado, que é o inquérito contra Michele Bolsonaro. Segundo aí o que vazaram, a Michele não é a pessoa, não deve ser a pessoa que foi aí encontrada, uma nova pessoa aí ligada ao Bolsonaro, no caso das joias. Por quê? Porque a Michele não deve ser indiciada. Apesar dela ter sido delatada, falaram que ela recebeu a joia em mãos, tudo mais. Só que uma coisa é uma, duas pessoas dizerem, a Michele recebeu a joia em mãos. Outra coisa é se tem um vídeo dela recebendo as joias ou alguma coisa assim. Não tem a prova, não é lava-jato. Então a delação ali sem a prova não vale nada, apesar da gente acreditar que ela recebeu em mãos. A reação da Michele, eu mostrei aqui faz alguns dias, quando ela numa entrevista foi perguntada se recebeu a joia em mãos, ela ficou agressiva com a jornalista e tudo mais. Como não tem a prova de que ela realmente recebeu e que ela realmente pediu para vender as joias e tudo mais, porque receber em mãos é uma coisa, outra coisa é ela ter pedido para vender as joias, aí é crime mesmo. A Michele não deve ser indiciada, porém, a Michele deve ser indiciada aí pelo crime de roubo de dinheiro público do cartão corporativo. Segundo aí o que diz a Polícia Federal, a coisa está bem adiantada. E é isso que o jornal o Globo tem duas jornalistas bolsominions que estão sempre ali na capa do Globo. E eu falo aqui sempre, a informação sai direto do WhatsApp de alguém da família Bolsonaro ou do Valdemar e vai para a página inicial, aí para a capa do jornal O Globo. Uma dessas jornalistas é 100% bolsominion, tá? Que é a Malu Gaspar. A outra às vezes não é, mas a gente sabe que não existe o às vezes. Pode até ser que a coluna dela seja muitas vezes imparcial, mas quando dá para ver ali nas entrelinhas uma opinião, a gente vê a opinião dela, que é a Bela Megali. A Bela Megali escreveu aí na sua coluna o seguinte: a Michele não deve ser indiciada mesmo, ela confirmou ali o que tinha sido dito, não deve ser indiciada mesmo no caso das joias, mas no segundo semestre começa o inferno de Michele Bolsonaro.
porque no segundo semestre a polícia vai começar a se debruçar sobre o inquérito que mira a Michelle Bolsonaro. E apareceram coisas novas aí nessa semana. Vamos lembrar, teve um relatório do COAF que mostrou que a empresa que fazia o intermédio, o dinheiro saía do cartão corporativo, um ajudante do Bolsonaro depositava para essa empresa, depois essa empresa depositava para o ajudante do Bolsonaro e o dinheiro ia para Michelle Bolsonaro. Essa empresa aí, que é uma madeireira, movimentou 32 milhões de reais. E uma movimentação extremamente atípica, que foi: o dinheiro todo entrou e depois o dinheiro todo saiu. O que não é comum para uma empresa. Numa empresa é comum, vamos supor, a empresa entra 10 na empresa, sai 8, aí sobra 2 de lucro. Aí entra mais 10, sai 8. Se é uma empresa que não está dando lucro, entra 10, mas sai 2 daqui, 3 daqui, 5 dali, saíram os 10, mas já está entrando mais 10, está saindo. Está o dinheiro circulando. Você vê que o dinheiro circula quando você analisa as contas de uma empresa. No caso dessa aí, não. Entra todo o dinheiro de uma vez e aí sai todo o dinheiro. Não teve uma circulação. Foi uma entrada e várias saídas e saiu tudo. Estranhíssimo. Tanto é que gerou relatório. Pode gerar relatório do COAF e não ser absolutamente nada demais? Pode, mas pode ser que gere um relatório do COAF, porque o relatório é para uma transação que é atípica ou que é suspeita. Uma coisa ou outra, ou às vezes as duas, né? Pode ser atípica e não ser crime nenhum, mas pode ser que tenha. E nesse caso aí, segundo o que está sendo investigado por outros órgãos aí, não pela Polícia Federal, a Controladoria Geral da União está investigando e falou, é suspeitíssimo. Não é que é suspeito não, tem vários indícios de crimes. Então, hoje, o que acontece é o seguinte, tem um núcleo da Polícia Federal que foi ali escolhido pelo atual diretor-geral. Nesse núcleo da Polícia Federal correm algumas investigações. Correm 1, investigação do golpe de Estado. 2, inquérito das milícias digitais. 3, inquérito do cartão de vacinação do Bolsonaro. 4, inquérito da ABIN paralela. E 5, o inquérito do Silvinei Vasquez. Estes são os 5 inquéritos que correm na cúpula da Polícia Federal hoje. O que acontece? O inquérito da Michelle não está nesses. Por quê? Porque esse inquérito e alguns outros são secundários no momento. Vou te dar um exemplo. A polícia já decidiu que vai abrir pelo menos mais 3 novos inquéritos a partir de uma operação de busca e apreensão que foi feita na casa do Frederick Wassef. E a partir aí do que descobriram no inquérito das joias. 3 novos inquéritos. Por que não foram abertos, Thiago? Porque eles estão nesses 5 aí, são inquéritos muito grandes e cada vez vai aparecendo mais coisa. A partir do momento que acabam 2 desses, que são os das joias e o do cartão de vacinação, sobra espaço para que esses agentes, esses delegados, possam adiantar os outros 3 inquéritos que estão aí nesse setor da polícia. Esses inquéritos acabando, aí eles vão para os outros complementares. Aí entra o cartão da Michelle. Lembremos, o esquema da Michelle era tão criminoso que as ajudantes da Michelle, elas cochichavam e falavam entre si. A Polícia Federal já tem esses áudios todos, são áudios. Você vê, não é Lava Jato, né? Não vazaram os áudios. Como eu queria estar dando play aqui no áudio da assessora da Michelle. Só vazou a transcrição. E elas conversando umas com as outras, dizendo, como é que a gente convence a Michelle a parar isso aí? E aí elas acionaram o Tenente Coronel Cid, que falou, realmente tá ruim a coisa aqui. O Tenente Coronel Cid foi falar no ouvido da Michelle e falar, Michelle, isso é rachadinha, isso é roubo, isso não pode, isso vai dar um problemão para você e para o seu Jair. E aí a Michelle pensou com os 2 neurônios dela, e o Tico falou com o Teco, e lá no caso da cabeça da Michelle parece que o Tico e o Teco falam idiomas diferentes, e aí ela falou, não, eu vou guardar as notinhas de tudo que eu comprar e pronto. Agora você, em vez de você pagar direto com cartão, você saca em dinheiro em espécie e paga tudo em espécie. Obrigado, tchau. Aí você falou, mas Michelle, você ter os comprovantes de pagamento não adianta nada. O problema é que você não comprova que o dinheiro saiu da sua conta. Que na verdade eu não estava saindo, né? Ela pagava tudo com dinheiro público. Então a Michelle pagava até a faculdade do irmão dela, era paga com dinheiro público. Então quando alguém aí que segue o irmão da Michelle Bolsonaro, vê o irmão da Michelle Bolsonaro se formando, ou dizendo, sou formado em blá blá blá, saiba, quem pagou a faculdade do vagabundo fui eu e foi você, tá? Até isso, a gente paga até a educação desses malditos aí. O que acontece é o seguinte, para muitos que falam, Thiago, tá demorando, calma. Esses crimes demoram para prescrever, mas demoram. Tem crime aí que são 20 anos. Então, calma. Demora, mas a polícia vai por partes.
E aí a jornalista bolsonarista já falou, segundo semestre é da Michelle. O primeiro semestre aí, polícia finalizando aí, e vai agora no final do primeiro semestre, vai pegar o Bolsonaro em cheio. E o bolsonarismo. Segundo semestre, prepare-se, Michelle Bolsonaro, que você vai ser o prato principal. Então, a coisa vai ficar feia aí, a Michelle vai começar a sofrer uma pancada atrás da outra. O plano aí do Valdemar Costa Neto, ele tem dois planos. Um deles é o Tarcísio ir para o PL e fazer aquilo que ele adoraria, o Valdemar Costa Neto, isso é o que ele mais gostaria na vida dele, que é fazer um bolsonarismo sem o Bolsonaro. Se for com o Bolsonaro preso, melhor ainda. E aí a família Bolsonaro apoiaria o Tarcísio em 2026. O segundo plano dele é a Michelle, que tem uma relação muito próxima com ele. A ex-esposa do Valdemar Costa Neto chegou até a falar que o Valdemar e a Michelle foram peguetes aí antes dela estar com o Bolsonaro, que o Valdemar Costa Neto pegava todo mundo, falou também mal da Michelle e tal. Pois bem, o Valdemar gosta muito da Michelle, isso se vê, isso se nota, e o Valdemar gostaria que a Michelle fosse ali a candidata. Eles não falam isso abertamente, porque quando ele começou a ventilar isso, o Jair Bolsonaro protestou, o Jair Bolsonaro chamou a Michelle estava no Brasil, ela não visitava o maridão que estava na Flórida, ele convocou a Michelle para ir para a Flórida, ela foi lá, ela chegou do aeroporto, ela foi direto para um evento que ele estava, ele pegou ela, antes ele dar um beijo na esposa que ele não via fazer 2 meses, ele falou para uma plateia inteira, ela pode ser candidata a deputada, agora a cargo do executivo, não! Falou gritando ainda, daí depois deu beijo, oi minha esposa. Estranho, né? O marido fica 2 meses sem ver a mulher, não dá um beijo, chama a mulher para cá, para quê? Para dar esporro nela publicamente. Foi isso que aconteceu em março do ano passado. Então aí o Valdemar e a Michelle pararam, aí chegou o caso das joias em abril do ano passado, o caso começou com o então ministro do Bolsonaro dizendo que as joias eram para a Michelle, aí a Michelle teve a pior reação possível na imprensa, acabou ali tentando debochar do caso e pegou muito mal, e aí esfriou muito a tentativa aí deles colocar a Michelle como presidenciável. Continuam tendo pesquisas aí mostrando, será que é Tarcísio, será que é Michelle? As pesquisas mostram o Tarcísio melhor que a Michelle entre o bolsonarismo. Mostram algumas pesquisas aí a Michelle um pouco melhorando ali, com uma rejeição menor que a do, uma rejeição maior que a do Tarcísio, mas melhorando, porém a rejeição à Michelle é muito grande. Ela tem uma rejeição aí de mais de 50%. A rejeição ao nome da Michelle é bem maior que a rejeição ao Lula, por exemplo. O Lula é conhecido pelo Brasil inteiro, é o atual presidente, está sendo atacado por todos os lados. A Michelle, por ser ex-primeira-dama, que é o único cargo aí que ela pode ter, não tem gente atacando a Michelle todos os dias. Mesmo assim, a rejeição ao nome dela é maior que a rejeição ao Lula. Então, muitos veem aí a Michelle como praticamente inelegível, porque, pô, se a sua rejeição é de 60% e nem todo mundo te conhece ainda, quando todo mundo te conhecer e você sofrer ataque de campanha, a coisa vai ficar feia. O pior é que ainda nem terminou a investigação aí que deve indiciar e vai ter denúncia contra a Michelle Bolsonaro no caso aí do roubo do cartão corporativo. A dúvida agora é a seguinte: esse caso se cruza com a tentativa de golpe de Estado, sim ou não? Por que tem essa dúvida aí? Porque se a resposta é sim, e tudo leva a crer que sim, a Michelle vai ser julgada direto no Supremo Tribunal Federal. E aí ela vai ser denunciada pela Procuradoria-Geral da República, depois a Polícia Federal investigá-la. Também, se há pessoas aí que tinham foro privilegiado e que estavam envolvidas no caso, e olha, tem o Bolsonaro, porque o cartão corporativo não era da Michelle, era do Jair Bolsonaro. Aí o caso também é no STF. E aí a Michelle sendo condenada, ela acaba, mesmo a investigação demorando muito, vamos supor que a denúncia contra ela seja feita em 2025. Eu tô já colocando lá pra frente, na maneira do mais pessimista possível aí pra gente que quer ver ela presa o quanto antes. Vamos supor que só em 2025 o julgamento nisso aí demora o quê? 1 ano no máximo. Em 2026, no máximo, ela tá condenada e presa. Esse aí é o futuro da Michelle Bolsonaro. Tá batendo aí o desespero nos bolsonaristas. Eles estão tentando de todas as maneiras pressionar o Arthur Lira para o Arthur Lira tentar aí projetos de anistia para eles todos. Só que o Arthur Lira está enfrentando aí uma barreira grande que é o Supremo Tribunal Federal. Vai ficar difícil para os bolsonaristas, viu? Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!